Gostaria aqui de agradecer a presença, especialmente das debatedoras e do debatedor. Eu sou Paulo Faltai, sou professor e pesquisador na, no Media Lab da UFRJ, um laboratório interdisciplinar baseado na Escola de Comunicação da UFRJ, que realiza pesquisas na interseção entre comunicação, psicologia e tecnologia. Bom, eu estou aqui para mediar esse painel. Capitalismo de dados, neurodireitos como novo paradigma em direitos humanos na limitação da comercialização da essência humana. E agradecer a presença de todo mundo. Vou fazer uma breve apresentação das debatedoras e do debatedor, já que eles são assim, uma apresentação resumida, elas são bem reticulares, assim, atuam em várias frentes, então, por favor, vocês fiquem à vontade para alguma coisa que eu tenha me escapado. Então, participam do painel a Bárbara Muraccioli, delegada de proteção de dados da República, da Presidência da República do Uruguai, professora da Universidade da República, Caitlin Mulholland, doutora e mestre em Direito Civil. Caitlin, join us. Não, pode sentar. Acho que sim. Acho que era do João. Professora associada de Direito Civil do Departamento de Direito da PUC-Rio, onde atualmente coordena a graduação em Direito e mestrado em Direito Civil Contemporâneo e Práticas Jurídicas. Caitlin também é coordenadora do grupo de pesquisa Droit, Direito e Tecnologia. Junto a gente também o Jared Genser, advogado internacional em Direitos Humanos, diretor executivo da Perseu Strategies, voltada à advocacia de interesse público, consultor especial da Organização dos Estados Americanos sobre a responsabilidade de proteger, consultor jurídico e cofundador da Neuro Rights Foundation. E, por fim, a Camila Pintarelli, que é diretora de gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, pós-doutora em Direito pela Universidade de Coimbra, doutora e mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Bom, acho que, de novo, agradecer. A gente começa com a Bárbara. Bárbara, tá aí. Sí, Please. empiezo perfecto. Bueno, buenos días a todos, a los colegas que nos acompañan por Zoom, a los que están presentes. Primero que nada, agradecer nuevamente a la Fundación por la invitación, especialmente a Luca, a Erika, a Nicolo. Bueno, es un placer estar con ustedes otra vez. Yo lo que voy a ceñir es mi presentación a algunas preguntas que nos fueron, o inquietudes que nos fueron proporcionadas por los organizadores del panel, y entonces en ese sentido voy a organizar un poquito la presentación en los breves minutos que nos dieron. Y voy a empezar con la primera pregunta que se nos planteó fue, ¿cuáles serían los límites de la interferencia en la actividad cerebral humana? Y yo, después de estudiar un tiempo este tema, yo entiendo que el límite en la interferencia en la actividad humana que debería generarse por la tecnología en general y en particular por la neurotecnología tendría que ser la razón y la conciencia. La razón entendida como la capacidad de discernir y de entender, y la conciencia como la capacidad de entenderse uno mismo y entender el mundo que nos rodea. ¿Y esto por qué? Porque si científicamente consideramos que el cerebro es el asiento del ser, de la personalidad, entiendo que desde el punto de vista comercial no deberíamos permitir que la neurotecnología, en este caso, pero la tecnología en general, afectara justamente al ser en sí mismo, a la persona en el sentido más íntimo y más profundo de la comprensión de lo que significa. Y con esto podríamos estar abarcando esa bidireccionalidad que tiene la tecnología, esa capacidad que tiene de imprimir o afectar el ser. Entonces, podríamos establecer ese límite desde el punto de vista jurídico e insisto en el plano comercial. El plano médico yo lo dejaría para ser estudiado y abarcado por otra normativa específica y no justamente por esto que estamos conversando. ¿Cuál sería jurídicamente la justificación para esta limitación?
Bueno, yo la encontré o entiendo que está nada más y nada menos que en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si me permiten se la voy a leer y que a veces no la tenemos muy presente, y que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Qué significa esto? Que ya en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el hombre, el ser, está concebido, dotado de forma inescindible con razón y conciencia. Por eso entiendo que si desde el punto de vista jurídico debemos o deberíamos establecer un límite, tendría que estar dado, insisto, desde el punto de vista comercial, en lo que es la razón y la conciencia del ser humano. ¿Por qué hago tanto hincapié en el tema comercial? Porque yo entiendo que este límite en el plano médico es distinto, porque cuando uno adolece de una enfermedad, tiene que tener la libertad de permitir que se afecte su conciencia quizás para superar otros problemas. Ya los científicos, los neurocientíficos, han escrito y han documentado que la aplicación de las neurotecnologías, por ejemplo, para intentar curar o paliar enfermedades como el Alzheimer, han generado afectación en la personalidad de los pacientes. Bueno, yo entiendo que por eso el límite al que estamos haciendo referencia tiene que ver con el plano comercial, con el plano del entretenimiento, de facilitarnos las tareas. En esos ámbitos entiendo que desde el punto de vista jurídico deberíamos limitar lo que las empresas pretenden hacer, que no creo que sea afectar la conciencia y la razón. Yo creo que lo que quieren es vender productos para facilitarnos la vida. No creo que las empresas serias estén pensando justamente en afectar la razón. Ahora, ¿cómo podemos implementar esto desde el punto de vista jurídico? ¿Cuál sería el mecanismo para limitar la afectación del ser y la conciencia? Y ahí pasamos a otro de los planteos que nos hicieron en el panel, que tiene que ver con el consentimiento como la base que permite la utilización de estas tecnologías. Yo entiendo que una forma en la que podemos llevar a la práctica la limitación jurídica de la afectación de la razón y la conciencia es limitando justamente el consentimiento como base de legitimación para el uso de las tecnologías en el ámbito comercial. Vuelvo a insistir, perdonen, pero quiero ser enfática en que estamos hablando de los ámbitos comerciales y no los ámbitos sanitarios. De la misma manera que una persona no puede autorizar ser esclavizada, no puede autorizar ser torturada, de esa misma manera deberíamos limitar el consentimiento para que una persona no pudiese permitir que se afectara su ser, su razón y su conciencia, ¿sí? Y perdonen que ponga ejemplos tan drásticos, pero creo que es una manera de representar. O sea, en los hechos una persona puede decir sí, acepto que pase tal cosa, pero ese consentimiento no es válido desde el punto de vista jurídico, a eso me refiero. Y si lo traemos a un terreno eh, quizás más diario, en los que practicamos el derecho, yo creo que el derecho laboral, y algunos ya me han escuchado hablar de esto, es un ejemplo que podríamos seguir en la materia de la regulación de las tecnologías y particularmente las neurotecnologías. ¿Por qué? El derecho laboral tiene en sus fundamentos equilibrar desigualdades, equilibrar fuerzas, ¿sí? Entre el empleador y el trabajador. En materia de tecnologías en general, pero particularmente de neurotecnologías, hay un desequilibrio de fuerzas entre el usuario de un servicio y el proveedor de un servicio. ¿Dónde está ese desequilibrio? En la capacidad de entender de qué se trata la tecnología y cuál puede ser la consecuencia de la utilización. Entonces, una manera justamente de equilibrar es limitando el consentimiento como forma de autorregulación. Esto pasa en el derecho laboral. En el derecho laboral, ciertos derechos son irrenunciables. Por más que el trabajador escriba y acepte que renuncia al descanso, que renuncia a la licencia, que renuncia al despido, esas renuncias jurídicamente son nulas. Entonces, nosotros podríamos pensar en limitar el consentimiento y que a pesar de que la persona acepte determinadas cuestiones, esa aceptación, ese consentimiento sea nulo. Y esto, desde el punto de vista jurídico,
sería una responsabilidad objetiva. Yo no tendría que mostrar un daño, sin perjuicio que después quiera reclamarlo. Simplemente con hacer que una persona acepte algo que está prohibido, ya incurriría el proveedor en una responsabilidad objetiva. Entonces, creo que esa es una forma de trasladar jurídicamente una limitación que podría ser la de no afectar la razón y la conciencia o podría ser otras. Simplemente son ejemplos que los traslado al terreno jurídico para que podamos visualizarlos en la práctica. Creo que vengo bien de tiempo, ¿no? Yo me lo estoy llevando aquí, pero por favor me avisan si ven que me estoy pasando. Y claro, Entonces, otro tema que es importante y que tiene que ver con también con lo que estamos hablando y la limitación del consentimiento y sobre qué estamos hablando, sobre qué tipo de información, y que también refiere a un planteo que nos hicieron en el panel, tiene que ver con la información neuronal. Tiene que ver con qué tipo de información estamos tratando y limitando, y si toda esa información neuronal tendría que ser clasificada desde el punto de vista jurídico como dato sensible. Y en este sentido yo tengo que decir que en un principio entendí que sí, pero luego de estudiar el tema entiendo que no, que cuando hablamos de clasificar información neuronal, no tendríamos que caer en clasificar a toda la información como un dato sensible. ¿Por qué? Porque no toda la información neuronal va a poder dar cuenta de nuestras preferencias políticas, religiosas, de nuestra etnia, no toda. Potencialmente todos los datos pueden darnos toda la información, pero es importante tener en cuenta el contexto del tratamiento. Y acá entramos específicamente al terreno de la protección de datos personales y el derecho a la protección de datos personales. Estos temas ya han sido abarcados y han sido tratados por el derecho a la protección de datos personales, y justamente lo que se ha tenido en cuenta es el contexto de tratamiento para clasificar un dato. Siempre pongo este ejemplo, pero me parece que es muy claro. No todas las imágenes son consideradas datos biométricos. La imagen es un dato personal. En determinadas circunstancias es dato biométrico, pero no siempre, porque si no caeríamos en una generalización peligrosa y además haríamos inaplicable la tecnología desde el punto de vista jurídico. Y yo creo que esto está muy bien plasmado en el considerando 51 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que establece que el tratamiento de fotografías no debe considerarse sistemáticamente tratamiento de categorías de datos especiales de datos personales, pues únicamente se encuentran comprendidas en la definición de datos biométricos cuando el hecho de ser tratados con medios técnicos específicos permita la identificación o la autenticación de una persona física. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente una fotografía o una filmación va a ser considerada dato biométrico cuando se encuentra prevista en la captura, en el almacenamiento y en el tratamiento un sistema de reconocimiento facial que unívocamente puede identificar a la persona. Vuelvo al dato neuronal. Tendríamos que aplicar el mismo razonamiento, el contexto de tratamiento. No toda información neuronal me va a revelar el origen racial, étnico, las preferencias políticas, religiosas, o sea, lo que define a un dato sensible. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando clasificamos, y creo que ya tenemos que tomar en cuenta la experiencia y cómo sucede hoy en día con los datos en general y el dato biométrico en particular. Creo que es un punto a tener en cuenta. Entonces, creo que sería conveniente incluir en las definiciones de las normas específicamente eh, datos neuronales y tipos de datos neuronales. Entiendo que una clasificación genérica no sería adecuada y sería contraria a lo que ya se establece en materia de protección de datos personales. Y por último, ¿cuál es el mejor modelo regulatorio y de gobernanza en este contexto? Y yo empezaría diciendo, estoy conforme, contenta con lo que estamos logrando en la materia, entiendo que es el camino adecuado el que estamos siguiendo, y tengo que responder haciendo una gran autocrítica a todo lo que es el sistema jurídico, que definitivamente no.
Yo creo que estamos transitando el mismo camino que venimos transitando hasta el momento en todo lo que tiene que ver con regular tecnología, que es un camino de inflación regulatoria, sobreregulación, sin incluir a los actores claves, que no somos nosotros, los abogados o los policy makers, no somos nosotros. Los actores claves son los que desarrollan la tecnología, que tienen más fuerza que nosotros y que entiendo deberíamos convocarlos a las mesas de discusión. Pero también buscar otro sistema que no sea siempre solamente regular. Hemos apostado a la regulación como única forma de control y no funciona. No estamos protegiendo a las personas. Eh, Estudiando otro tema que está muy relacionado con este evento y con la fundación, que es el tema de soberanía digital, yo me encontré con un texto en el que la Unión Europea analiza y hace una autocrítica en relación a cómo ha manejado el tema de su soberanía digital. Es un texto que se llama La soberanía digital de Europa, de legislador a superintendencia en la era de la rivalidad entre Estados Unidos y China, que se los recomiendo, muy interesante. Y entre otras cosas, el bloque europeo dice que Europa debe evolucionar de una superpotencia regulatoria a una superpotencia tecnológica. Y dice, hasta ahora Europa ha estado más preocupada por escribir las reglas de juego que por jugarlas. Y el bloque sigue, dice la saga de China y Estados Unidos en el desarrollo de soluciones. Pero los árbitros no ganan. Entonces, creo que esto es absolutamente aplicable a lo que nos está pasando ahora. Creo que esta autocrítica europea nos tiene que servir a todos porque nosotros seguimos el camino de únicamente la regulación, perdón, como solución a los problemas. Y lo cierto es que en la práctica, las personas, para ser protegidas, tienen que asistir a la justicia o a los organismos reguladores para que apliquen las normas, porque el sistema en sí mismo no está funcionando. Entonces, una alternativa, porque todo esto tiene que terminar la autocrítica en una alternativa. Yo creo que tendríamos que avanzar hacia ecosistemas regulatorios parecidos o por lo menos visualizar mejor eh, y tomar nota de las experiencias de lo que es, por ejemplo, la gobernanza de Internet. A mí siempre me fascinó cómo un sistema tan complejo funciona tan bien. Tiene, por supuesto, sus defectos como todo, pero es un sistema que tiene incluidas las múltiples partes interesadas en la gobernanza, es un sistema que va de abajo hacia arriba, bottom up, y es un sistema que funciona por consenso, no por mayorías. Y ha atravesado muchísimas crisis políticas, sigue luchando y manteniendo una neutralidad, y yo creo que es un sistema del que deberíamos tomar nota, entre otras cosas porque tiene a los actores, a todos los actores reunidos en la mesa, todos los autores dialogan, los actores, perdón, dialogan, se ponen de acuerdo y entre todos regulan el sistema. Entonces, concluyo con esta idea de visualicemos nuevos sistemas que de verdad protejan a las personas y no sigamos simplemente escribiendo leyes que no están efectivamente defendiendo a los seres. Simplemente eso. Muchas gracias. Graças, Bárbara. Boas questões para a gente discutir depois. Queria passar agora para Caitlin. Caitlin tem 12, 15 minutos. Bom dia a todo mundo, todos, todas. Eu vou aqui fazer algo que eu sempre faço, que é colocar um timer, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar muito. Então, eu queria parabenizar a Bárbara pela fala, bastante clara, muito elucidativa das questões em torno do conceito e de dados neurais e da neurotecnologia e como uma regulação eventual não seria bem-vinda e como o conceito de dados neurais eventualmente não ingressariam dentro dos dados sensíveis, mas eu vou fazer uma discordância acadêmica rapidamente. Mas antes disso, acho que é importante a gente fazer uma localização regulatória, né? Ou seja, vou começar pela regulação que já existe
e fazer a mesma crítica que a Bárbara já realizou, de que novas regulações elas seriam dispensadas no sentido, em dois sentidos. Primeiro, porque nós já temos regulações que, sejam elas eficientes ou não, elas já dariam conta de regular conceitualmente mesmo a ideia de dados neurais. E, por outro lado, é necessário um amadurecimento relacionado ao sistema regulatório já existente, no sentido de permitir a utilização dessas normas existentes para atender a esse novo direito ou a esse novo conceito. Então, começando por aí, eu gostaria de trazer algumas informações até do ponto de vista do que já há, do que já existe em termos legislativos, ou do que já existe em termos de legislação projetada, para que a gente possa partir é, dessa, desse arcabouço regulatório, identificando se o conceito de dados neurais ou de neurodireitos poderia, de alguma forma, ser ah, ah, colocado, né, ou inserido, o seu próprio conteúdo poderia ser inserido nessas legislações. Então, eu começo com uma questão muito simples, né? Acho que todo mundo aqui já sabe que o Chile foi o primeiro país que reconheceu os neurodireitos como um direito fundamental numa, num movimento bastante interessante, né? Num movimento social mesmo bastante interessante, que não foi ainda replicado, mas que traz para a gente o entendimento na América Latina da relevância que existe no reconhecimento dos neurodireitos como direito fundamental. Acho que isso a gente tem que partir de uma comparação entre os nossos ordenamentos jurídicos da América Latina para entender se o Brasil poderia, deveria seguir o mesmo caminho ou se de fato, né, o fato de nós já termos o reconhecimento dos dados pessoais como um direito fundamental na nossa Constituição já poderia abarcar o conceito de neurodireitos, ou seja, se a gente já poderia considerar o conteúdo do que seriam os neurodireitos como um conteúdo semelhante ao de dados pessoais e, portanto, né, numa interpretação da própria Constituição, incluí-los, né, dentro dessa perspectiva constitucional. Nós temos, né, começando então de cima para baixo, nós temos uma série de tratados ou uma série de documentos internacionais, ONU, OCDE, União Europeia, França, Espanha, enfim, que já trazem não uma regulação, mas um reconhecimento dos neurodireitos ou dos dados neurais, se a gente quiser usar esse termo, fazer essa comparação, o reconhecimento deles como uma categoria específica, né, de privacidade, um direito à privacidade, privacidade mental, um direito à manutenção do livre-arbítrio. E, gente, isso não é ficção científica, né? Eu acho que a Bárbara já deixou bastante claro, falando especificamente do uso comercial, que os neurodireitos, os dados neurais podem ser utilizados, sim, para fins de indução, né? Indução a consumo, é, por meio de utilização de métodos subliminares, né? Mas eu queria ampliar um pouco esse espectro também para incluir uma questão que eu acho que também toca muito nós na América Latina, que é o fato do uso político, né? O eventual, e aí não sei se eu estou sendo muito pessimista ou muito para frente, né? Assim, pensando mais à frente, mas como nós temos, né, uma distopia, como disse Paulo aqui, mas como nós já temos uma tradição, né, muito tenebrosa de regimes políticos violadores de direitos humanos, eu acho que é o que a gente pode pensar também, né? Apesar de eu reconhecer, junto à Bárbara, que não é essa a, o, o, o fundamento, né, em debate hoje sobre os neurodireitos. Mas, pois bem, então, começando de baixo para cima, a gente tem os tratados, nós temos os documentos da ONU, da OCDE, como eu falei, nossa Constituição Federal, quando reconhece a vida privada e os dados pessoais, de alguma forma, poderiam
ser utilizados, né, como fundamento para a tutela dos neurodireitos. Nosso Código Civil traz também, né, quando fala de privacidade, né, uma eventual possibilidade de interpretação para incluir na privacidade também a ideia dos neurodireitos. A Lei Geral de Proteção de Dados, que nós temos hoje, né, também reconhecem. As normas de bioética, mas aí eu não vou falar especificamente, como a Bárbara também não falou, de questões relacionadas ao uso médico das neurotecnologias. Isso é algo que deve ser regulado, não sei se necessariamente pelo direito, mas por conteúdos bioéticos, relatórios Beaumont e coisas do gênero que poderiam trazer aí uma garantia do uso ético da tecnologia para fins de tutela de direitos fundamentais da pessoa paciente, né? É, e aí, a minha discordância da Bárbara é uma discordância fundamental que quem já leu alguma coisa que eu escrevi sobre dados sensíveis já sabe do meu posicionamento, que é o seguinte: dados sensíveis são aqueles previstos expressamente no artigo 5º, inciso 2º da Lei Geral de Proteção de Dados, está lá numerado, de forma taxativa, não existe o entre outros, são aqueles, né? Mas a lei geral permite, no artigo 11, né, quando fala das bases legais, no parágrafo 1º, se eu não me engano, permite que sejam considerados como dados sensíveis dados que são inferidos pelo tratamento de dados pessoais genericamente considerados, né? Então, eventualmente, não estou dizendo que vai ser sempre que isso vai acontecer, mas eventualmente a gente vai ter o tratamento de um dado pessoal, e aí já né, fazendo essa equiparação dos neurodireitos como um dado pessoal, a gente teria o tratamento desse dado neural de forma, eventualmente, a não abarcar né, questões né, conceituais dos dados pessoais sensíveis como a gente tem hoje, mas de forma a revelar dados pessoais sensíveis. Então, a gente está falando de dados inferidos, né? Então, eventualmente, a gente pode considerar, sim, a depender não só do contexto do tratamento, mas também da forma né, como esse tratamento reconhece indiretamente dados pessoais sensíveis, essa tutela específica, né? Concordo que o consentimento seria uma base legal prioritária ou fundamental para o tratamento desses dados, mas também acho, né, e aí ampliando um pouco, por mais contraditório que possa parecer com o que eu vou falar, mas a própria tutela da saúde, como uma forma, sempre em benefício né, do titular de dados, como uma forma de também garantir uma hipótese de tratamento. Agora, uma coisa que é interessante, ainda falando da regulação, e, e só faltam 3 minutos, eu estou nervosa aqui, que eu nem acredito que só faltam 3 minutos, e eu nem comecei a falar ainda. Não sei se vocês sabem, nós temos uma reforma do Código Civil em andamento. Reforma essa que tem, pasmem, um livro de direito digital, o que não faz nenhum sentido do ponto de vista da técnica legislativa. Tem um monte de gente balançando a cabeça aqui, rindo, imaginando que realmente não faz sentido. Só que esse projeto, no livro de direito digital, reconhece os neurodireitos com a seguinte redação: palpitando os corações presentes aqui. Os neurodireitos são parte indissociável da personalidade, tudo bem, e recebem a mesma proteção desta, não podendo ser transmitidos, renunciados ou limitados. Bom, privacidade, vida privada também, né? Será que esse conteúdo já não poderia estar aí? São considerados neurodireitos as proteções que visam a preservar a privacidade mental, a identidade pessoal, o livre-arbítrio, o acesso justo à ampliação ou melhoria cerebral, a integridade mental e a proteção contra vieses das pessoas naturais a partir da utilização de neurotecnologias. E aí vai, né, continua trazendo o conceito e explicitando o que cada um desses direitos, né, privacidade mental, livre-arbítrio, etc., né, o conceito, conteúdo de cada um deles, né? É, para além da técnica legislativa pobre, né, e o reconhecimento desses direitos dessa forma, né, existe, na verdade, uma função que eu acho que é da doutrina da academia de desenvolver esses conceitos, não trazê-los diretamente na lei, porque isso limita também
né, uma eventual interpretação que possa ser dada a esses direitos. Para além também dessa projeção do Código Civil, a gente tem o próprio projeto de marco regulatório da inteligência artificial, que na União Europeia e também no Brasil reconhecem como sendo de risco excessivo, ou até mesmo, né, eu acho que a gente pode pensar isso, né, proibido a utilização de sistemas de inteligência artificial que levem ao induzimento de decisões tomadas por pessoas humanas com a exploração da sua vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade aí, a gente poderia considerar, eventualmente, numa interpretação, né, os neuros, né, os dados neurais, os neurodireitos, como um aspecto de vulnerabilidade da pessoa, né? Mas isso aqui sou eu pensando alto com vocês aqui, não tenho nada escrito ainda a respeito, mas são pensamentos aqui básicos. Então, o que a gente tem hoje, né, ao fim e ao cabo, e aí, meu Deus do céu, eu juro que eu vou, não, eu vou acabar agora, pode deixar. O que a gente tem hoje é uma inexistência de uma regulação específica, um risco enorme da gente ter uma regulação num Código Civil, que é uma norma de natureza geral, que não vai trazer não vai contribuir tanto quanto deveria. A gente já tem, né, uma regulação que seria suficiente a partir do momento em que conteúdos poderiam ser inseridos, né, em conceitos que já existem nas normas. E nós temos, como a Bárbara disse, que ter uma preocupação realmente com o uso de neurotecnologias para fins comerciais, né? Para fins de tratamento médico, evidentemente, são muito bem-vindas, as neurotecnologias muito bem aplicadas e são muito bem reguladas por questões éticas na atividade médica. E na questão política, no uso político, é algo que o Paulo já falou aqui que é distópico, mas a gente sempre fica com um pouquinho de medo, sabendo de onde a gente vem e onde nós estamos, né? Então, basicamente, são essas as minhas considerações, Paulo, e eu me coloco à disposição para a gente debater depois. Muito obrigada. Muito obrigado, Caitlin. Obrigado, Caitlin. Jared, thank you for joining us. You have 12 to 15 minutes. Well, good morning or good afternoon. I guess it's getting close to the afternoon here. First, I'm at a sincere disadvantage, as you might imagine, not speaking Portuguese. So I'm very sorry about that. If some of what I share is repetitive, I very much apologize. But one second here. Sorry, I'm just pulling up my notes. One second. So what I'd like to speak about during my time here is how to promote innovation in neurotechnologies while protecting human rights and ensuring its ethical development. One of the most important questions at the outset is, of course, to define some key terms. By neurotechnologies, I'm talking about devices that seek to alter or record the activity of the brain and the wider nervous system. Central to neurotechnologies are brain-computer interfaces, which connects the brain to computers, machines, and other devices. Neural data is information that's generated by the measurement of the activity of a person's central or peripheral nervous system. It's important to note there are direct measures, direct methods to measure brain activity like EEG scans, and indirect messages such as fMRI, which is functional magnetic resonance imaging. And neurotechnologies employ a wide array of different systems to be able to connect to the brain and decode brain activity. There are two kinds of neurotechnologies. There are invasive technologies that require neurosurgery to put a device inside the skull, and non-invasive or wearable devices like caps, helmets, wristbands, and so forth. Neurotechnologies have been around for a long time. The two most well-known examples are deep brain stimulation, where there
are electrodes implanted within the brain to help treat medical conditions like Parkinson's disease, epilepsy, and obsessive compulsive disorder. There are also cochlear implants, which help people who have lost their hearing hear again by having a microphone behind the ear and then a receiver under the skin that collects electrical impulses and sends them to different regions of the auditory nerve. Probably the most extraordinary development in neurotechnologies with invasive devices was on the front page of the New York Times last year. And it was about a woman who was paralyzed and nonverbal. She had spent 18 years trapped in her own body because of a stroke that she suffered. And at the University of California, San Francisco, with implantable neurotechnologies, the researchers there created an avatar of her on a TV screen. And not only can she now communicate at 78 words per minute, thought to text, decoding her thoughts and putting them on the screen, or actually speaking them out loud with a voice, but even they were able to decode her muscle movements in her face, which while paralyzed, her brain is still trying to move. And so she can now communicate not just with her words, but with facial expressions that she had. There are a number of other examples of this being used in practice with wearable devices. For example, the World Cup was kicked off a couple of years ago by somebody who was paraplegic using a robotic suit controlled by their mind. Last year, there was a news story about how a quadriplegic former IndyCar driver was able to race again with a wearable cap. In addition, it's worth noting that with neurotechnologies, you can decode not only what one is thinking in the form of words, but also images from a movie can be identified with a non-invasive device. So what are examples of non-invasive neurotechnologies today? There are actually today 30 consumer neurotechnology products that you can buy for wellness, entertainment, and at-home research. For example, there's a helmet that promotes brain health, including cognitive enhancement, a headband that supports users in falling asleep and getting higher sleep quality, a headset to treat symptoms of depression, and so forth. There's even a wearable device that you can use to fly a small helicopter drone with your thoughts. So why are neurotechnologies developing so quickly? In 2013, President Obama launched the BRAIN Initiative, which has invested more than $6 billion over a decade in brain science. China's investing $8 billion through 2030, the EU another $6.6 billion, and there are other brain initiatives in Japan, Canada, and Israel, among others. More than $33 billion has been invested in the market. Because of these investments, non-invasive BCIs are primarily run by EEG scanners. And I'll come back to this, but it's very important because the consumer products that are generally subject to no regulation at all are actually using medical grade technology and gathering medical grade neural data. There also have been some major advances in portable brain scanning devices like the Kernel Flow helmet, which has put the equivalent of an MRI machine into a helmet. And generative AI is rapidly accelerating the growth. So now I'd like to turn to talking about what we've conceived as 5 neural rights and talk about why they're needed. My colleague Raphael Yuste, who's an MD PhD at Columbia and co-founded the Neural Rights Foundation with me, had about a decade ago what you might call an Oppenheimer moment, in that he realized the technology that he was advancing in the lab was going to have enormous and profound implications on humanity. And he did this through an experiment where he was actually able to implant a false image, an image that the mouse did not see, into the mouse's brain with an implantable brain-computer interface and get the mouse to behave as if it actually saw the image in real time right in front of it. And coming from a group he convened at Columbia University, we've identified really 5 areas of concern in terms of potential misuse or abuse of neurotechnologies. This includes the need for
mental privacy, that any information gathered, really has to be, kept private. And if stored, there has to be a right to have it deleted. Personal identity, which is that there need to be boundaries to prohibit technologies from disrupting the sense of self. Free will, people should have ultimate control over their own decision-making. Protection from bias in how neurotechnologies are developed and deployed. And fair access to mental augmentation, which relates to enhancements that are coming very rapidly that will come from even wearable devices. And many people are going to want them. And the question is, how is access going to be provided? To be clear, although we do refer to these as neuro rights, we're not talking about creating new human rights, but rather further interpreting existing rights to ensure that emerging technologies like neurotechnologies are protected. So, for example, with a wearable or implantable device, if neurotechnologies today were used by a government to torture somebody, that would already be prohibited under the Convention Against Torture, which is neutral as to the means, and only talks about the infliction of severe physical or psychological pain. Let me talk about 6 nightmare scenarios for the misuse of neurotechnologies. 3 of them are very near term, and 3 of them are longer term. In the near term, first, we're talking about mind reading, as I was discussing. It's probably going to be no longer than 2 or 3 years before we see a device on the market that can translate thought to text. A device in Australia late last year with a wearable EEG scanner and generative AI was able to decode thought to text at 40 to 60% accuracy. And once that hits 90% plus accuracy, this kind of technology will be brought to market. Potentially, neurotechnologies could be used for torture. Neurotechnologies are already showing positive results to address chronic pain syndrome. And once these devices are perfected with implantable devices, they will then be turned into wearable devices. But the problem is that once you learn how to turn off misfiring neurons, you could also turn them on again. And the final, more near-term scenario is the use of neurotechnologies to disrupt impulses. So, for example, BCIs have been used to help obese mice lose weight by disrupting a gorge impulse that it sees when it's presented with highly caloric food. That's led to weight loss. There's now a human study underway looking at exactly the same kinds of questions. Now, just 3 more longer-term potential areas for misuse or abuse. First relates to potential use of the criminal justice system. Neurotechnologies will likely be able to be used to identify individuals at risk of committing crimes based on neural markers, since neural data can reveal predispositions to specific psychological and behavioral traits. And it's also expected that a high-resolution wearable BCI will also be able to become an unbeatable lie detector test. Jared, sorry to interrupt you, but Camila have to leave. Yes, Camila? Yes. Hi, Jared. How are you? Good. Very nice to meet you online. So I'll have to leave the meeting because I have a emergency, professional emergency here. I'd like to know if I can say some words just before I leave. So Sure. I'm sorry to interrupt you, Jared. Just to No, understood. Go for it. Okay. I'll go in Portuguese. I'm sorry. Understood. Okay, thank you very much. And bom dia a todos. Queria, primeiro de tudo, pedir desculpas. Eu realmente tive uma emergência profissional aqui. Eu vou ter que sair em 5 minutos, mas eu não poderia deixar de agradecer o convite da Fundação Getúlio Vargas, o convite do evento, o convite da Fundação do Camanal, dos amigos Natália Monte e Moisés Sanches. I'd like to congratulate the Neuro Rights Foundation in the name of the Jared and the Professor Rafael Just. Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Esse tema realmente é um tema do momento e muito me orgulha a oportunidade de estar aqui, justamente pelo fato de ter sido uma das responsáveis por levar esse tema ao Congresso Nacional Brasileiro no ano 2022 e temos hoje no Brasil a emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional número 29 de 2023, que tem por objetivo justamente
incluir na nossa Constituição Federal um novo inciso no artigo 5º, o inciso 80, voltado à proteção da integridade mental. Então, ouvimos aí a professora Kathleen dissertando a respeito das inovações legislativas. De fato, discordo bastante da redação final da proposta de novo Código Civil brasileiro, mas hoje temos aí o orgulho de dizer que o Brasil é o segundo país no mundo que fez esse movimento constitucional e que busca aproximar do seu elenco de rolos fundamentais a proteção à integridade mental. E muito rapidamente aqui, até para eu não tomar muito tempo do Jared e restituir a palavra a vocês, eu gostaria só de focar em dois questionamentos que nos foram feitos. O primeiro, que diz respeito aí aos limites de intervenção na atividade cerebral, e o último questionamento, ou seja, quais são os modelos regulatórios possíveis. E nesse ponto gostaria de dizer muito rapidamente, será que o direito é a solução para a proteção à mente humana? Em relação ao primeiro questionamento, queria pontuar que esses limites, no meu ponto de vista, eles devem se cingir no que diz respeito à liberdade, eles devem se orientar pelo segundo paradigma kantiano, e no que diz respeito à privacidade, eles devem se orientar pela proporcionalidade à vista do conceito de solidariedade. No que diz respeito à liberdade, ou seja, quais são os limites de intervenção à atividade cerebral humana em relação à liberdade cognitiva, o que feriria a nossa liberdade, o que feriria a nossa liberdade cognitiva. Eu acho que se nós nos orientarmos pelo segundo postulado kantiano, no sentido de que o homem é um fim em si mesmo, nós saberemos com perfeição saber qual é o limite dessa intervenção, se essa intervenção está transformando o ser humano em um meio para o atingimento de outras atividades, e no sentido de outras atividades comerciais, lucro, ou se está buscando, ao interferir na atividade cerebral, se está buscando, no fim do dia, simplesmente reafirmar a dignidade da pessoa humana. E no que diz respeito à privacidade, quais são os limites de intervenção na atividade cerebral que não afrontem a privacidade? Eu faço uma pequena nota inicial, no sentido de que eu me filio à doutrina do professor Daniel Solov, no sentido de que não vejo aqui muito mais significado em dividirmos dados sensíveis, dados não sensíveis. Devemos falar em privacidade em termos de riscos à privacidade. Quais são as condutas do dia a dia que nos levam a querer a ter privacidade e a proteger essa privacidade? Esse conceito, esse entendimento do professor Solov, acredito que se amolda com muita perfeição a essa realidade de privacidade cognitiva. E o que nos faz querer ter direito à privacidade cognitiva? Como sopesar isso na prática, até porque sabemos que privacidade não é um direito absoluto. Temos que sopesar isso, no meu ponto de vista, valendo-nos da proporcionalidade e aplicando essa proporcionalidade a partir do conceito de solidariedade. Ou seja, como podemos ser solidários ao próximo, abrindo mão da nossa privacidade cognitiva. E aí, rumando já para a última pergunta, peço desculpas pela pressa, pela forma corrida aqui de expor, gostaria de falar muito mais. Em relação à última pergunta, quais são os modelos regulatórios que podem fazer frente a esse desafio que estamos vivendo, um desafio real, um desafio que existe, é algo tangível já, tangível inclusive em escala comercial. Então, quais são os modelos regulatórios que podemos utilizar para fazer frente a esse desafio? Bom, aqui no Brasil, falei há pouco para vocês, temos em curso uma proposta de emenda à Constituição que visa trazer para o artigo 5º um novo direito fundamental. Há necessidade de um novo direito fundamental? Acredito que no atual momento, sim, haja necessidade, até porque o tema ainda é cercado de muito ceticismo. As pessoas ainda não acreditam que estamos diante de uma realidade em que os nossos dados cerebrais assumiram valor jurídico. Então, ainda que seja uma emenda constitucional que possa reafirmar outros direitos que já se encontram estampados na Constituição brasileira, penso eu que ela é mais do que necessária, até porque ela endereça de uma forma direta e objetiva qual é o objeto de proteção, qual seja a integridade mental. Mas aqui, já concluindo a minha fala, queria deixar uma reflexão final aqui para que nós possamos debater a respeito. O direito é, de fato, necessário nesse cenário? Será que o direito centrado na pessoa é a solução que precisamos, ou precisamos, talvez, de uma outra solução? Um direito que já
assimile essas novas tecnologias e procure condicionar o uso dessas tecnologias em prol aí de uma vida. Qual seria o modelo de direito? O direito é de fato necessário? E se ele for necessário, é esse modelo de direito que historicamente conhecemos que é o adequado? Eu queria deixar essas duas reflexões apenas para que a gente possa, num segundo momento, numa outra oportunidade, debater com mais profundidade. Peço desculpas por ter que abandonar o evento, cumprimento mais uma vez pela qualidade da mesa, deixo aqui meu caloroso abraço à professora Bárbara Muraccioli, querida amiga. I leave here my big hug to Jared, e deixo aqui também um abraço à professora Kathleen, agradecendo mais uma vez pela Fundação Getúlio Vargas a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Obrigado, Camila. Ficar registrado esse agradecimento, até achado um tempinho para falar com a gente. Jared, sorry for the interruption. I will give you 5 extra minutes to your presentation. No worries at all. Not a problem. So I was talking about nightmare scenarios for neurotechnologies, and I'd spoken about potential use in the criminal justice system. In addition, what we're talking about in the longer term is the possibility of even creating designer personalities. And we know this could theoretically be possible because a very small percentage of people who use deep brain stimulation to address symptoms of brain diseases also experience a major change in personality. There's a famous case of a person going from being an introvert to an extrovert. And if you could figure out how that unintentional side effect happens, then in theory, you could stimulate with an implantable device parts of the brain that might relate to being an introvert versus an extrovert to, in fact, ultimately write to the human brain and change a person's personality. And then the third, and I think especially worrying area of concern for the longer run, is that neurotechnologies could become a driver of widening inequality. And I can give you a very quick sense based on science from today about what we're talking about. There was a study published late last year by Boston University that showed that with electrical stimulation to the skull from outside of the brain with a wearable cap, that senior citizens, older people, were able to improve their short-term memory by 30% based on a memorized list of 20 items. And one can imagine if that kind of technology becomes perfected and with electrical stimulation to the skull, you could enhance your memory. Imagine if you are a student with limited resources going to a university and half your classmates can afford to buy one of these devices and you can't, and think of the extra advantage those other students would have relative to you and the wide impact that this could potentially have on humanity when you think about this more widely. So let me speak now further about, why this is not just a problem for the future, but is a problem today, and an urgent problem for today. In short, invasive neurotechnologies, which require brain surgery for implantation, are already strictly regulated as medical devices and are subject to health privacy laws, rules, and regulations. But consumer neurotech products, which are non-invasive, even though they use medical-grade brain scanning technologies like EEGs, are subject to virtually no regulation. A single brain scan from an EEG scanner, depending on how long the device is worn, can generate from gigabytes to terabytes of data. As I noted earlier, there are more than 30 products available today that you could buy online, and tech giants Meta, Apple, and Snap are all developing consumer neurotech products. For example, Apple filed a patent last year for its next generation AirPod that will have a built-in EEG sensor in each AirPod. Meta is developing a wristband that will be able to do a lot of different functions, from one's wrist, translating your intentions into actions, like moving your mouse with your thoughts, or even typing with micro movements of your fingers. So we are on the verge of a revolution in neurotechnologies, and yet there are no protections in place.
In April of this year, the NeuroRights Foundation published a 100-page report called Safeguarding Brain Data, Assessing the Privacy Practices of Consumer and Neurotechnology Companies. And what we did is we looked at the 30 products that you can buy today online and their user agreements. And then we benchmarked those agreements against 6 global privacy standards and found enormous gaps in functioning. In essence, 29 of the 30 companies can keep your brain data and do whatever they want with it. And why is that a problem? Well, today, from an EEG scanner, you can decode if a person has half a dozen different brain diseases, and you'll ultimately be able to decode in short order what a person was thinking wearing those devices as well. We have been working all around the world to try to address these issues. We worked with the government of Chile that adopted a constitutional amendment to protect mental privacy. There's a state, of course, in Brazil, as I'm sure you know, that has done the same at a state level. We've worked with the state of Colorado in the United States that amended its consumer data privacy law to protect neural data, and we're working with California on a similar set of changes to their state-level consumer privacy law. Why does that matter? Well, it turns out that, unfortunately, existing consumer data protection laws, rules, and regulations have an unintentional and major loophole for neurotechnologies. This is because neurotechnologies are electrical, gathering electrical data. Neural data is electrical, and it is not biometric or genetic, which are the kinds of data that is protected under, in general terms, global consumer privacy laws, rules, and regulations. So let me just conclude by also noting there's a lot happening at the international level. At the UN Human Rights Council in Geneva, there was a major report published by the Advisory Committee to the Human Rights Council. UNESCO is working on a set of ethical standards. And lots of different regional organizations are also getting into the game. For example, the Organization of American States has a declaration on neurotechnologies from the Inter-American Juridical Committee that, again, provides some guidance on these issues. But what I would just say is there's lots that needs to be done at intergovernmental and governmental level, and also with companies and their investors. Obviously, it would be very helpful if industry could come together and develop a code of conduct for the responsible development and use of neural data. And we've also been speaking about, for example, having the creation of what we've called it as a technocratic oath, which would be a pledge of simple ethical core principles to be adopted by neurotechnology developers and industry. So let me conclude there and just say that, on the one hand, there are some extraordinary things that are going to happen in the future coming from neurotechnologies, including understanding how the brain works, and even figuring out, which scientists can't explain today, how a human thought actually works. There's going to be enormous prospects for curing, or at least reversing and ultimately curing, a wide array of brain diseases. And it's worth noting that almost a third of the global population at some time or another in their lives will have a neural disorder of some kind. And so this could have an enormous impact as well. And of course, it's going to, have a huge impact in the development of a wide array of technologies that will make our lives, easier in an enormous array of ways. But at the same time, this has to be done responsibly and in a way that manages with guardrails the potential risks of misuse and abuse of these technologies, which undoubtedly will happen in a wide array of contexts. But I would just conclude by saying that it's important to emphasize that ultimately this is a problem that exists today, given the availability of 30 wearable consumer neurotech product devices on the market, and the fact that they are subjected to virtually no regulation and are already harvesting enormous amounts of brain data. Just one of these companies, Emotiv, for example, has publicly asserted that it has already downloaded more than 100 million hours of EEG scan medical grade data from their own users. And this will give you a sense of
what's going to happen when ultimately these big tech companies like Apple, Meta, and Snap launch their own consumer devices. Thank you very much. Thank you, Jared. Gente, a gente tem meia hora, mais ou menos, para um debate, para as perguntas da plateia também. Vou me aproveitar da posição de mediador para começar, enquanto, enfim, vocês pensam também. Fazer em português, depois I will translate after Jared. Uma preocupação assim, do laboratório da gente, uma preocupação específica minha, é dessa laboratorização do mundo pelas empresas de tecnologia. A gente já viu isso nas plataformas. O caso Cambridge Analytica, a Caitlin trouxe aqui da política, né, foi um grande exemplo. Dessas fronteiras cada vez mais tênues entre pesquisa científica e ciência e mercado, pesquisa científica e, enfim, produtos comerciais, né, parcerias, financiamentos, etc. Como é que a gente consegue produzir diferentes regras ou diferentes protocolos de controle, pensando no caso dos dados neurais ou dos dados sensíveis, dados psicológicos, emocionais também, entre ciência e mercado, se esse mundo está cada vez mais... Enfim, não é uma pergunta fácil, pergunta que eu tenho. Jared, I was saying that nowadays the boundaries between market and science, or between scientific research and market applications, are more and more blurred. So in this context, how can we assure different protocols, controls, regulations, etc., and so on? Yeah, I mean, that's a really important question. And I think that actually there is a very, very clear set of divides that one needs to make. Two specific divides. One is that there is a fundamental difference between implantable neurotechnologies and wearable neurotechnologies. In that, as I noted, implantable devices are regulated as medical devices, and the data is regulated as healthcare data. So the data coming from implantable devices is already fully protected, and as we view things, not an area of any potential concern for now or into the future. So the real market that we're focused on and concerned about is the market for consumer neurotechnologies, which are the wearable devices, which are already available. As I said, more than 30 of them you can buy online today on Amazon. And right now, those the neural data that is gathered from those devices, which is medical grade data, is not subject to any regulation of any kind, despite the fact that you're talking about gigabytes to terabytes of data that could be used for a wide array of other purposes than just the narrow purposes that these devices are being sold to do today. And because neural data is electrical and not biometric or genetic, this data falls outside of existing consumer data privacy laws around the world as well. So not only do the user agreements of these devices not comply with global norms on consumer data privacy, they don't even necessarily fall within the framework to potentially even be regulated, because unintentionally, because neural data is electrical, it isn't under one of the protected classes of sensitive personal information. So I think that the first divide, as I noted, and the way that you distinguish these markets is wearable devices versus implantable. The other important thing to distinguish, to limit the definition of neural data, is when we talk about neural data, we're talking about data that is gathered by neurotechnologies that measure brain activity, either directly or indirectly. We are not talking about other information about a person's nervous system that can be gathered from outside the body, but are less worrying because they are not at that same level or grade of data. So, for example, it's possible with a device that is simply a video camera from outside of the human body to look at a person's eye movements, and they can suggest that a person may have a couple of different brain diseases. But what you're talking about is gathering megabytes of data, not gigabytes or terabytes.
And unlike neural data, which has all these embedded other kinds of information that can be decoded from it, there's very little chance of decoding much other than general trends from a device, for example, that monitors a person's eye movements. So I think that another key distinction to make, another divide, is between neurotechnologies themselves, which capture and measure brain activity from the nervous system directly or indirectly, versus so-called inferential data, which can be captured in other ways from outside the body. We want to be sure, in essence, that when you talk about striking an appropriate balance and regulating these products without infringing on a wide array of other economic activity, that you do so in a way that excludes, virtual reality devices or other external biosensors, that can gather information that do relate, of course, at least to some extent, to what's happening in a person's brain, but don't include all this embedded other data that with such resolution from which large amounts of information can be decoded about a person. Ok, thank you. Bárbara, pensei essa pergunta quando você falou da saúde, né? Tipo, coisas, aplicações médicas, então, enfim, estender, também te perguntar isso, essa diferença entre, né, como é possível, se é possível fazer, né, como o Jared falou. Sí, primero que nada quería coincidir con Jared sobre que tenemos que ponernos de acuerdo en los términos que usamos, porque hoy en día se está mezclando muchísimo lo que es información que proviene captada de otras formas y se la está mezclando con lo que es la información neuronal y las neurotecnologías. El último documento de UNESCO en la materia a mí me sorprendió porque extiende las definiciones, extiende los límites de la neurotecnología, no solamente a la tecnología que directamente interactúa con el cerebro, sino a otras tecnologías, y también extiende lo que es el neurodato. Y yo entiendo que ese es un camino que no deberíamos recorrer, que deberíamos restringir y ponernos de acuerdo en primer lugar de qué hablamos cuando hablamos de neurotecnología y de qué hablamos cuando hablamos de neurodato. Otra cosa que me gustaría decir desde el punto de vista de la privacidad es que el dato, por más que tenga un origen eléctrico, igual estaría incluido en la definición general, pero sí entiendo que habría que aclarar específicamente lo que es el neurodato para que no exista duda de que está regulado. Lo mismo que se hizo en su momento con el biométrico. ¿De acuerdo? Eso creo pero que las regulaciones hoy lo abarcan al dato neuronal, sin perjuicio de que habría que hacerlo específicamente. Después, yo creo que tendríamos que caminar hacia estándares. La tecnología tendría que salir al mercado testeada previamente de que cumple con determinados estándares, lo que hoy no pasa. Y eso tiene que ser tanto en el ámbito médico como en el ámbito comercial. Hay un concepto que habría que rescatar, que es aquel de privacy by design, pero no solo privacy by design, security by design, todo lo que quieran by design, habría que hacerlo. ¿Y eso qué implica? Ponernos de acuerdo entre los reguladores y las tecnológicas, establecer estándares que tienen base jurídica, pero tienen base técnica, y no permitir que ninguna tecnología se ponga en el mercado si no cumple con esos estándares. Eso yo creo que es una primera medida que deberíamos apuntar y que no lo estamos haciendo ahora. Lo comentaba ayer también, hay un montón de dispositivos en el mercado que captan información neuronal que van por debajo de los radares regulatorios porque nadie sabe bien para qué sirven. Entonces, de repente pasaron por algún control que no captó bien para qué iban a ser utilizados. Algo muy similar en su momento, salvando las distancias, pasó cuando aparecieron los drones. Nadie tenía bien claro para qué servían, quién tenía que controlarlos, hasta que después nos dimos cuenta que
había que controlarlo desde el punto de vista de la privacidad, del espacio aéreo, de la seguridad aeronáutica, de las ciudades inteligentes. O sea, pasa mucho con la tecnología, no se sabe bien para qué funciona, entonces sale al mercado sin los controles necesarios. Si nos pusiésemos de acuerdo, vuelvo a insistir, en estándares técnicos previos al lanzamiento de la tecnología, sería mucho más sencillo. No sé si con eso respondo en parte la pregunta. Sim, sim. Bárbara, perfeita a sua colocação. Eu acho que, concordando com você, a questão da avaliação prévia de riscos é fundamental em qualquer tipo de produto que seja colocado no mercado, né? Eu digo produto, acho que ampliando um pouco para além da questão comercial, do consumo, né? A questão da saúde mesmo, como você colocou. E eu iria um pouco além, né, da questão conceitual, né, do que seriam os neurodados, os dados neurais, e o que seriam os neurodireitos, porque o fato da gente não ter um conceito hoje bem delimitado não impede que a gente tutele, que a gente proteja essas, enfim, a privacidade mental, livre-arbítrio, justamente porque a falta de uma compreensão sobre o que é e o que será feito, acho que a questão justamente é essa, né? A finalidade para a qual esses estímulos, né, neurológicos são coletados, né? Seja, mais uma vez, né, na distopia política, seja na questão do consumo, a motivação por trás desse tratamento faz com que a gente tenha que refletir sobre a potencialidade danosa, os riscos e a potencialidade danosa e refletir sobre a dignidade mesmo da pessoa, né? Porque, ao fim e ao cabo, a gente tem que olhar para isso, né? E aí, enfim, a gente pode imaginar que hoje, para além das questões regulatórias que já existem, né? Eu esqueci de falar de uma que eu acho que é fundamental quando a gente fala de um produto, né? Um relógio, um wristband, um boné, um óculos, um earpod, enfim. Que é a questão do consumidor, né? Que é protegido de uma forma bastante rigorosa, né? A nível mundial, no Brasil também, e que diz respeito a questões relacionadas à informação, né? Um produto que não tem um serviço que é colocado no mercado, né, e que não fornece ao consumidor informações sobre o seu uso e sobre os efeitos do seu uso, é considerado como um produto defeituoso, que gera responsabilização, que gera, enfim, uma série de outras questões relacionadas à regulação do mercado, né, para além de questões concorrenciais, enfim. Então, claro, né, a tecnologia ela é desenvolvida, se conecta com a questão humana, que se conecta com a necessidade de uma regulação de consumo, uma regulação de privacidade, né? A Bárbara colocou a questão da privacy by design, né? Isso daí, obviamente, vai tocar diretamente com a tutela dos dados neurais, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Caitlin. Então, a gente tem cerca de 20 minutos. Jared, we have circa of 20 minutes for questions from the audience. Okay? A gente pode fazer um bloco 2. Obrigada, Paulo. Depois eu passo, então, o microfone para... Queria aproveitar um trecho da fala da professora Camila e não peguei todas as falas, desculpe, Caitlin, eu vim correndo, mas estava em outro painel. Admiro demais o trabalho da professora Caitlin, as pesquisas no Brasil, ela, para mim, é um grande marco teórico nesse tema, e eu gostaria muito de ouvi-la e ouvir também os outros palestrantes sobre esse debate novo. Acho que um pouco por causa dessa pesquisa do professor Daniel Solov, desse artigo que causou tanta repercussão. Será que a gente tem que caminhar, Caitlin, para uma nova geração de legislações de proteção de dados? Porque a discussão sobre consentimento
e a sua insuficiência é muito antiga. A gente tem uma constelação de autores e, de certa forma, o Digital Services Act contempla um pouco isso, porque quando fala, olha, não pode fazer marketing, microtargeting com dados sensíveis. Não adianta mais você entender o consentimento como, assim, um escrutínio regulatório para isso. E será que a gente tem que superar também essa distinção entre dados pessoais como os dados pessoais sensíveis? Será que essa discussão é válida hoje? Será que é uma discussão ligada mais à avaliação de riscos que até um metadado, num contexto desses como vocês estão trazendo, de muitos devices, desses wearables, né, professor Jared, professor Jared, esses devices conectando os nossos dados, metadados, que tecnicamente, o que adianta a distinção do dado pessoal sensível num contexto desses? Hoje ainda é suficiente ou a gente precisa avançar para uma nova forma de regulação? Desculpe pela pergunta meio. Eu tenho uma pergunta em relação ao conceito. Acho que até anterior a toda a discussão, se a gente tem que seguir ainda com essa distinção. Mas olhando para o cenário do Brasil, em que a gente tem uma previsão expressa de que dados sensíveis também se referem às informações de saúde, né, não apenas a dados genéticos biométricos, até por conta da explanação do professor Jared sobre a questão de serem dados elétricos, que não entraria nos outros conceitos, eu queria saber se hoje no Brasil a gente ainda teria já tem algum debate tentando tirar o conceito de dados neurais da categoria de dados sensíveis, que para mim parece tão óbvio, que eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Bom dia. Minha pergunta é para a professora Caitlin, mas obviamente aberta a todos. Como que fica, professora, a questão das pessoas com deficiência e a liberdade de autonomia trazida pela tomada de decisão, né, apoiada da Lei Brasileira de Inclusão, nesse contexto das neurotecnologias, né? Como é que a gente consegue definir aí um possível recorte para manter a autonomia desses indivíduos? Eu, como mãe de pessoa com deficiência, sou bastante interessada nesse tema, porque a gente vê cada vez mais pesquisa, mas também o uso em Salvador, na Bahia, a Secretaria de Saúde do Estado firmou uma parceria, inclusive, com o laboratório da Cimatec, né, para um programa chamado Reapta 5.0, voltado para o uso de neurotecnologias em indivíduos em reabilitação. Mas, especialmente na comunidade autista, a gente tem indivíduos com uma variedade muito grande de autonomia e me preocupa isso em relação tanto à reforma do Código Civil, a gente sabe que a lei brasileira ainda não está no Código, e quanto a essa autonomia, né? Como é que a gente consegue fazer esse sopesamento, essa mitigação. Obrigada. Bom dia a todos. Foi ótimas as colocações de todos os palestrantes. Indo junto com a pergunta da Lúcia e das demais colegas aqui presentes, e também considerando a fala de todos os palestrantes, eu queria fazer uma colocação, talvez só mais de provocação, que eu gostaria que os palestrantes se sentirem à vontade comentassem. Talvez nós estejamos num momento em que o debate tenha que ser um pouco anterior em questão de conceito ou novas regulações. Será que não seria um momento da gente iniciar uma nova forma de legislar, como a Lúcia mencionou? Será que a gente, por ser uma matéria tão multidisciplinar, que vai conectar bioética, direito do consumidor, proteção de dados, a gente também fala sobre questões contratuais, propriedade intelectual, são muitos temas que já são regulados por muitas normas. Será que o nosso legislador não teria que fazer uma norma de compatibilização ao invés de uma norma de inovação, de criar novos conceitos?
Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Obrigado pelas perguntas. Vamos começar agora com a Caitlin. Jared, we will start with Caitlin, then I will translate. I'll resume to you. I'm sorry. Was there a question? Yeah, but Caitlin will start, then Okay. I ask you. Okay, great. Bom, perguntas super válidas. Eu acho que eu vou começar respondendo pela Lúcia, né? Agradecendo as gentis palavras, exageradas e gentis, mas a questão, acho que, enfim, fazendo uma referência especificamente à questão do consentimento, né? E aí já fazendo um pouco a conexão da sua pergunta com a pergunta da Fabiane, que ao fim e ao cabo elas podem estar relacionadas, né? A gestão do consentimento é muito difícil de ser feita e a gente já sabe enfim, estudos desde o direito romano que o consentimento ele é enquanto, né? Enfim, se a gente está falando de tutela de dados pessoais, né? Enquanto uma base legal ela é bastante criticável, né? Até por conta de uma questão de assimetria informacional, e aí a gente volta para um debate. Se a gente entrar na questão regulatória de consumo, a gente volta para um debate do que é informação suficiente. Também é um debate super antigo, desde 90, quando a Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, que é saber até que ponto uma pessoa, ao consentir de maneira assimétrica, tem uma capacidade verdadeira de livremente assentir, né? Livremente aderir a algum tipo de, enfim, relação, que seja, né? Então, eu não tenho uma resposta para você. O que eu posso dizer é que toda vez que eu falo de consentimento como base legal, eu uso esse termo. O consentimento ele é sempre uma base legal residual. Ou seja, quando se começou a debater as bases legais, começaram a se falar o seguinte, né? Consentimento é a base preferencial, para mim é residual, do tipo, não tem onde colocar, né? Vai para o consentimento, por vários motivos, mas o principal, eu acho, que é o fato de que a prova e a fragilidade, né, do reconhecimento de uma autonomia da pessoa de livremente aderir ao que quer que seja, né, não estou falando agora de uma forma mais ampla, ela enfim, é criticável, né? E aí, quando a gente pensa, né, associando com o que a Fabiane falou, né, quando a gente pensa no consentimento de uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, né, e onde a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que não trata, que revogou o Código Civil quando se referia à pessoa com deficiência intelectual como incapaz, e muito pelo contrário, agora é capaz, mas tem o instrumento da tomada de decisão apoiada. Eu estou falando isso, gente, porque eu sou civilista, tá? Então, a pergunta que ela me fez, eu consigo responder. Então, a gente tem uma situação que é o uso da neurotecnologia por uma pessoa, né, que, obviamente, tem uma deficiência intelectual e que essa ferramenta, vou usar esse termo, né, auxilia na decisão, né, e no próprio consentimento, na própria manifestação. É, Enfim, a questão regulatória ela deixa de fazer, ela tem que ser, de uma certa forma, relativizada para atender isso. E já respondendo a Beatriz, né? Então, não sei se eu te respondi, Fabiana, depois você pode me provocar, mas respondendo a Beatriz, o fato de você ter inúmeras camadas regulatórias que poderiam incidir sobre um único assunto, que é a neurotecnologia, neurodireitos, dados neurais, faz muito mais sentido, né, você pensar nesses microsistemas. Eu não gosto desse termo, não, tá? Todo mundo detesta, mas enfim, pensar nesses microsistemas, né, regulatórios e como você colocou aqui o termo, uma norma de compatibilização no sentido de você ter quase que como uma Constituição Federal dos Neurodireitos sendo aplicados para cada um desses microsistemas. Acho que a gente já tem isso. Chama dignidade da pessoa humana. E eu acho que isso resolve de uma certa forma, né?
E aí, respondendo a Bruna perguntou sobre dados neurais sendo dados de saúde. Perfeito, né? Acho que é perfeito, porque a gente não sabe quais são os dados neurológicos que estão sendo, quais são as informações neurológicas que estão sendo coletadas, tratadas por esses mecanismos. Se a gente não sabe isso, não sabe também qual é o uso, ao fim e ao cabo, né, faz parte do corpo, né? Não, e faz parte do corpo, né? Mente e corpo, né? Não vou falar de alma, mas mente e corpo, né? Então, cérebro e corpo. Então, eventualmente, a gente pode tratar. Eventualmente, não. Eu acho que faz sentido tratar como dado de saúde também e fugir dessa necessidade de uma interpretação, né, do que seria um dado sensível inferido pelo tratamento de um dado pessoal. Para mim, faz perfeito sentido. Certamente tem gente escrevendo sobre isso. Eu vou aqui levantar a bandeira da ignorância, não li ainda, mas certamente tem gente escrevendo sobre isso. So, Jared, there are some questions more specific about Brazilian law and Brazilian legislation, but if I can summarize, it's whatever we need a new kind or new way of legislation and regulation due to this object, multidisciplinary object as neurodata, for example. Yeah, with you. Okay. Well, obviously, I can't speak to Brazilian law, so my apologies for that. What I can say is that the fixes that we've been making around the world are actually not difficult. They're actually very, very narrowly tailored. So literally all we are doing in these laws that we're changing in places like Colorado and California, for example, is amending the consumer data privacy law to define the term neural data as data that is measured from the central and peripheral nervous system, and then including that category of data, neural data, under a list of sensitive protected data, which already includes things like genetic and biometric data. And what we have found, quite interestingly, is enormous support for doing this, because when you start to explain to people that today there are these devices, these wearable devices that are gathering gigabytes to terabytes of neural data, and that data is not protected, really nobody thinks that's an especially good idea. So, for example, in the state of Colorado, we passed the change in the law in the House of Representatives of Colorado on a vote of 61-1. The one no vote was from a person who was voting no on every bill being brought to the floor for other reasons. And in the Colorado Senate, unanimously. And we were in Colorado when it was signed into law by Governor Jared Polis. And in California, where you would think there might be more resistance, because of course, this is where all the big tech companies are based, we actually passed the bill in the Senate, the state Senate of California, 28-0. And the bill that's going through the California General Assembly passed the relevant committee already on a vote of 10-0, and will be going to the floor of the California Senate. So I think there is good reason to think that this kind of common sense regulation need not be highly controversial. And I think it's because companies like Apple or Meta or Snap, not surprisingly, realize that there wouldn't be any way, even if they wanted to somehow argue that there should be an exception made in consumer data privacy laws that would exclude neural data, when neural data, as I said, includes so many other potentially sensitive information, like whether a person has any of a number of different brain diseases, or even ultimately decoding thought to text, which is already possible in a lab and will be possible in the next probably 2 or 3 years commercially. So I think that
is all good news overall for for where things are heading. But obviously, it would be excellent if in Brazil the relevant laws were amended to make those kinds of changes. And as an NGO, we stand ready to provide any help or support that Brazil, whether it be civil society or government, might want in terms of providing background and information about how this is being done in various other jurisdictions around the world. Thank you. Bárbara, quiser responder. Sí, yo quisiera decir simplemente, creo que fue parte de lo que hablé porque me parece relevante. Yo entiendo que el consentimiento como base de legitimación está agotado. Yo creo que lo decía, no sé si Lucía o Luciana, Fabiana, cuando le hacían la pregunta a la profesora, yo comparto que en realidad ya no deberíamos ir por el camino del consentimiento porque ha mostrado que no es una base eh, que pueda ser utilizada en materia de tecnología. Por eso entiendo que hay que limitar esta autonomía que se da y que el mecanismo de la autorregulación de las empresas basada en distintas formas de legitimación, para algunos casos deberíamos de replantearlo. Eh, También entiendo que el tema de la distinción entre los datos es útil sobre todo para las empresas. Nosotros desde el punto de vista jurídico hablamos muy abstracto muchas veces y cuando legislamos también somos abstractos. Cuando somos tan abstractos y hablamos, por ejemplo, de algo tan importante, pero difícil de llevar a la práctica como en términos técnicos, como la dignidad humana, eh, corremos el riesgo de que las empresas terminen haciendo lo que quieren porque no interpretan correctamente sobre lo que estamos legislando, qué queremos decir. Yo creo que nosotros tenemos que bajar a tierra los conceptos. Nosotros tenemos que lograr de alguna manera un puente entre lo jurídico y lo técnico, ponernos de acuerdo para efectivamente proteger a las personas. Porque nosotros seguimos discutiendo por arriba y sin embargo por abajo siguen pasando cosas y no estamos protegiendo efectivamente. Yo no sé si soy clara con esto. Eh, Seguimos siendo abstractos cuando planteamos los temas y estamos muy alejados del mundo técnico. Si nosotros no logramos ese puente, efectivamente no vamos a lograr proteger a las personas. A veces categorizar los datos lo que permite es darle mayor claridad y entonces poder aplicar mejor las regulaciones en el tema técnico. Yo entiendo algunos planteos que tienden a hablar de la finalidad, hablar de más, pero ¿cómo hacemos eso antes de? ¿Sí? Eso siempre lo vamos a poder ver después, pero yo creo que tenemos que apuntar a una regulación que trate de proteger antes de y no recargar al usuario, o sea, no recargar que sea la persona la que tenga que protegerse, sino que la tecnología ya venga diseñada protegiendo a la persona. Eh, no sé si logro que me entiendan con este concepto, pero creo que tenemos que acercarnos un poco más desde el punto de vista jurídico a la realidad de lo que pasa. Nosotros estamos todavía en una esfera muy abstracta y no logramos que se cumplan las regulaciones. Entonces, ese es un poco el mensaje que yo quisiera transmitir, ¿no? Estamos lejos de la cancha donde se están jugando los partidos y eso corre en contra de la protección de las personas. Obrigado, Bárbara. Acho que a gente está no tempo. Também todo mundo almoçar, não prender as pessoas aqui. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Agradecer também. Thank you, Jared. Bárbara, muitas graças. Gastando todas minhas línguas aqui nesse painel. Caitlin, muito obrigado. E é isso, gente. Também agradecer a FGV, a Fundação. E aí, bom, o evento continua na parte da tarde também. Obrigado, gente, pela presença.